Regis Machado, auditor do Tribunal de Contas da União, classificou como gravíssima a conduta de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que travam uma verdadeira batalha contra a Lava Jato, envergonhando e desmoralizando cada vez mais a justiça brasileira. De acordo com a Polícia Federal Americana, FBI, crime corporativo refere-se ao crime não violento, com motivação financeira, cometido por empresários e funcionários do governo, geralmente engravatados. Daí seu nome popular, crime do colarinho branco. Essa expressão foi cunhada em 1940 por um renomado sociólogo estadunidense, Edwin Sutherland, em discurso na American Sociological Association. Entre os crimes do colarinho branco está a corrupção, mal que aflige historicamente o povo brasileiro e que, somente no Brasil, segundo o estudo da Organização das Nações Unidas, é responsável pelo desvio de cerca de 200 bilhões de reais por ano. Uma dinheirama que faz imensa falta na saúde, na educação, na segurança e em todas as políticas públicas, enquanto enche os bolsos de políticos, de servidores públicos e de empresários corruptos. Aliás, foi exatamente por essa razão que, na ação do Supremo Tribunal Federal que analisou se condenados por corrupção poderiam ser beneficiados pelo indulto de Natal assinado pelo ex-presidente Michel Temer, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, criticou duramente a medida e, contrariando a definição comum, defendeu que a corrupção mata e que se trata, portanto, de crime violento praticado por gente perigosa. Como relator, e a minha posição não prevaleceu, o Supremo está decidindo que é legítimo o indulto coletivo que foi concedido com o cumprimento de 1/5 da pena, independentemente de a pena ser de 4 ou 30 anos, inclusive pelos crimes de peculato, corrupção, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Esta é a decisão. O presidente Jair Bolsonaro já avisou que não editará indultos que são insultos aos cidadãos honestos. Na contramão daquele voto magistral do ministro Barroso, a segunda turma do STF, na última terça-feira, acatando o argumento da defesa sem previsão no Código de Processo Penal ou em qualquer outra lei, incluindo a que regulamentou o Instituto da Delação Premiada, decidiu anular a sentença do ex-juiz Sérgio Moro, que, no âmbito da Operação Lava Jato, em 2018, condenou Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, a 11 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Apesar da pouca repercussão na mídia, o precedente é gravíssimo, visto que, conforme já alertaram os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, poderá levar à anulação de dezenas de outras sentenças, relativas a 143 réus já condenados, inclusive o ex-presidente corrupto Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba desde abril de 2018. Por essas e outras, crescem os movimentos e manifestações exigindo o impeachment de ministros do STF, como se viu no último domingo, dia 25. Pelo visto, algumas excelências estão abrindo mão dos vinhos premiados e uísques 18 anos recém-adquiridos na polêmica e milionária licitação da corte e preferindo acompanhar suas lagostas, moquecas e carrés de cordeiro com o bom e velho chopinho gelado. Sem colarinho, por favor. Conforme noticiamos aqui ontem, o presidente do Senado, Davi Calheiros, disse que não vai colocar em pauta processos de impeachment contra os deuses supremos do STF. Mas a pressão dos senadores que não querem ir junto com ele para a lata de lixo da história e estão atentos ao desejo da sociedade brasileira, conseguiram as assinaturas suficientes para uma nova tentativa de instalar uma comissão parlamentar de inquérito que investigaria problemas e denúncias de corrupção no Poder Judiciário. A senadora Mara Gabrilli conseguiu uma lista com um mínimo de 27 assinaturas para pedir que se crie a temida CPI da Lava Toga. Esta é uma vitória do grupo que se denomina Muda Senado, que já mobiliza 1/3 da casa para brigar por reformas estruturantes e medidas anticorrupção. Não tem moleza, esta será a terceira tentativa de instalar uma comissão para investigar o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Davi Calheiros, já arquivou 2 requerimentos parecidos.
A nova solicitação é focada em investigar quais foram as motivações do presidente do STF, José Dias Toffoli, para abrir um inquérito interno na Corte para investigar ataques feitos aos Supremos Magistrados. A estranheza é como se pode usar o regimento interno do STF para cumprir o que seria um papel originário da Polícia Federal ou do Ministério Público. Outra cobrança necessária ao Parlamento é para o presidente da Câmara, porque Rodrigo Maia não coloca na pauta de votação o projeto que trata do fim do chamado foro privilegiado. A lei já está pronta para ser votada desde dezembro de 2018. O problema é que a maioria do parlamento não deseja que investigações ocorram, muito menos com liberdade, independência e seriedade. Por isso, a sociedade brasileira precisa exercer sua pressão legítima, exigindo a transparência total na vida pública, junto com a criação de instrumentos diretos de fiscalização do poder público pelos cidadãos eleitores. O negócio é cobrar pesadamente, já que o parlamento só é suscetível a uma pressão cada vez mais intensa, vinda daqueles que lhes deram um emprego muito bem remunerado para supostamente nos representar. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, muito criticado no início do governo até por boa parte dos eleitores de Bolsonaro, sejamos justos, ganhou seu espaço e vem mostrando extrema dedicação e lealdade ao presidente da República. Na cerimônia de lançamento do ousado programa Em Frente Brasil, que é uma resposta do governo aos criminosos que finalmente sentirão o peso e o rigor da lei, Onyx fez um discurso emocionante em que jogou uma pá de cal nas mentiras da imprensa canalha, que insiste em implantar falsas intrigas entre Bolsonaro e seus ministros e que revela o real motivo pelo qual podemos e devemos confiar nessa equipe espetacular que vai fazer o Brasil dar certo. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, senhor ministro da Justiça e da Segurança Sérgio Moro, esse é um momento muito importante. Quando o presidente Bolsonaro, o senhor enquanto deputado federal, ouvia e continua ouvindo a voz das ruas, 2014, 2015, 2016, 2017, o que as pessoas mais pediam ao então futuro candidato e depois ao futuro presidente era segurança. Durante décadas, o Estado brasileiro primeiro tirou a condição do cidadão e da cidadã brasileira poder se defender. E o que o senhor, no seu primeiro ato de governo, recuperou, através do decreto que devolveu a cada cidadão o direito inalienável à legítima defesa. E hoje, cada mulher e cada homem nesse país sabe que o governo federal, liderado pelo presidente Bolsonaro, respeita, protege e garante esse direito que é igual ao direito à vida. Então, como pai de família, muito obrigado, presidente, por o senhor garantir esse direito fundamental. Depois, o ministro Moro, ao ser escolhido, ele era sim símbolo de uma luta importantíssima e que era também um apelo e um compromisso que as pessoas e o senhor faziam em cada rua, em cada praça do Brasil, que era o combate à corrupção. E todos nós, homens e mulheres do Brasil, sabemos que quando o ministro Moro assumiu a pasta da Justiça e da Segurança, de que o presidente Bolsonaro teria o melhor ministro da Justiça e da Segurança que o Brasil já teve na sua história e terá nos próximos anos. Agora, ministro Moro, e agora, presidente Bolsonaro, mais uma vez, e eu vou voltar e vou olhar aqui para o ministro Abraão e lembrar a ele que na sala da casa dele havia um pequeno laptop, aonde, ministro Bandetta, nós escrevíamos, ministro Paulo Guedes, o que seria
no plano de governo do presidente Bolsonaro, cada uma das áreas que diligentemente ministro Terra, e ministro Canuto, e ministro Jorge, o governo Bolsonaro vem entregando à sociedade brasileira. E aí eu olho para o deputado federal mais votado do Brasil, Eduardo Bolsonaro, que eu desejo e sonho, assim como milhares de brasileiros, que o senhor seja o nosso embaixador em Washington. Eu lembro, ministro Abraão, que nós colocamos lá, dentre as prioridades das prioridades, a segurança. Porque era um governo que começava falando, presidente, no João 8,32, e a verdade vos libertará, assim que cada cidadão a conhecesse. E para que a gente possa viver todos os direitos, é insuperável de que o Estado nos garanta a liberdade de vir, a liberdade de escolha e a liberdade de poder, cada um a seu jeito, a sua forma, escolher o seu caminho. E para que isso seja feito, ministro Ramos, nós precisamos ter segurança para as nossas famílias, para os nossos filhos, nas nossas casas e nas nossas ruas. Por isso, presidente Bolsonaro, de novo, agora como cidadão, não como seu ministro, o que me honra muito, como pai de família, eu tenho a certeza e a esperança de que aquele compromisso que eu lhe vi em tantas e tantas praças, em tantas e tantas ruas, defender, ele começa a dar o passo largo de garantir, ministro Moro, de que cada dia mais o brasileiro vai se sentir livre para andar em cada rua, em cada cidade do Brasil, sabendo que há um governo que enfrenta sem temor e sem medo a corrupção por um lado e o crime organizado por outro, porque isso quer fazer a vontade da população brasileira. Parabéns, presidente, parabéns, ministro Moro.